Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Você ouviu falar por esses dias, né, em algum veículo de mídia importante, como Rede Globo, em alguma revista Veja, Isto É, ou algum dos seus amigos youtubers super informados, algum deles falou sobre a MP 795 de 2017? Vou dar uma dica para vocês. O apelido dessa MP ficou MP da Shell, medida provisória da Shell. Não? Ninguém falou nada? Tá bom. Deixa eu falar pra você, e aí você sai dando tiro na rua depois. Se liga. Lembra que eu fiz um vídeo uns dias atrás aí, onde eu falei que o Michel Temer, o presidente do Brasil, tinha cometido um crime contra a soberania? Sim, lesou a pátria. Ele roubou nossos recursos e entregou para o estrangeiro. Eu expliquei para vocês, detalhei como é que era o esquema. Que o presidente Temer estava se envolvendo, né, nos bastidores do poder, com integrantes de grandes corporações internacionais como a Shell, né, e negociando a entrega do nosso petróleo para os caras. Né, que até o governo inglês, né, tinha feito um lobby, né, mandado seus representantes para falar com o Michel Temer, para dar uma melhorada nas leis brasileiras, né, para liberar a privatização de alguns campos de petróleo. E aí ele fez tudo direitinho como deveria. Expliquei no vídeo detalhadamente como que foi. Quebrou algumas leis que protegiam o interesse nacional, liberou tudo para o estrangeiro, os caras veio aqui, comprou de graça. E aí eu até entendo que alguns de vocês tenham chegado à conclusão de que eu estava exagerando. Ah, um youtuber querendo fazer fama, tá criando sensacionalismo para fazer views e tal. Não é nada a ver disso aí, é só uma relação comercial normal. É uma negociação entre países. Sério que você acredita nesses caras, né, mano? Tá bom. Se era sensacionalismo, se você acha que não era crime contra a soberania, se eles não estavam doando nosso petróleo, porque vender os campos de graça, pra mim é doar. Mas, dia 29/11 agora, de 2017, veio a prova final pra complementar aquilo que eu falei pra vocês. Foi aprovada essa MP 795 de 2017, onde o governo Temer estabelece, entre outras coisas ali, que estão os detalhes ali, que vai permitir uma redução de tributos, né, sobre produção, desenvolvimento e exploração nos campos de petróleo, principalmente para atividade de petrolíferas estrangeiras. Essa MP, que eu falo que é a MP da Shell, ela vai reduzir, né, a cobrança de impostos, ou melhor, vai extinguir praticamente a cobrança de impostos sobre uma petrolífera estrangeira que vai explorar petróleo nos nossos campos que a gente já doou para eles. Ou seja, além da gente vender de graça os campos de petróleo, numa suposta privatização, além da gente quebrar todas as leis que protegiam o interesse nacional, simplesmente a gente não vai mais cobrar impostos do cara. Não vai ter impostos, nem esses impostos que você paga em tudo que você faz aqui no Brasil, os caras vão vir de fora, pegar o nosso petróleo e não vão pagar porra nenhuma. Essa MP, pelo que eu entendi lá, pelos cálculos que o pessoal andou fazendo, ela vai, tipo assim, tirar dos cofres públicos, tirar de você, do seu direito como brasileiro, 50 bilhões de reais por ano. 50 bilhões, eu não estou falando 50 milhões, eu não estou falando 5 milhões. 50 bi por ano. Ano! Se você não acha isso um crime, eu não sei o que passa na sua cabeça. Tá certo que seu youtuber profissional lá não falou sobre isso. Tá falando do Felipe Neto. O outro youtuber legal tá brigando lá com o Whindersson Nunes. Porra, que legal. Fica com esses caras aí. Enquanto isso, o cara tá doando o seu campo de petróleo aqui, que é seu, e ainda abriu mão dos impostos. Ou seja, o governo brasileiro vai deixar de arrecadar 50 bilhões de reais por ano só para fazer graça com a Shell. É pior ainda, porque a proposta inicial do governo era que esse tipo de isenção de impostos, de benefício para a empresa estrangeira, fosse até 2022. A gente ia deixar de ganhar 50 bilhões de reais até 2022. Eu acho que isso era para não ficar muito na sua cara e passar muito fácil lá no Congresso. Não, só até 2022, deixa passar, estamos já no final de 2017, até 2022 dá para conseguir viver sem esses 50 bilhões. A gente já economizou na PEC do teto dos gastos, já economizou na reforma trabalhista, vai roubar a previdência do pessoal.
Então dá para economizar, dá para manter a estrutura política de chantagem que a gente tem aqui. Mas não, um deputado chamado Júlio Lopes, do PP, decidiu, que ele era o relator, lógico, né? Decidiu que ele ia alterar. Ao invés de 2022, vamos colocar para 2040. Ou seja, o Brasil vai deixar de arrecadar 50 bilhões por ano até 2040. Só isso. O cálculo básico ali por baixo vai dar cerca de 1 trilhão de reais. Eu vou repetir que é para ver se a galera escuta. É 1 trilhão de reais que o Brasil vai perder, vai deixar de ganhar, que o Brasil vai dar de graça para os caras virem roubar nosso petróleo. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí entrou lá o pessoal da oposição e gente questionando esses fatos aí, porque perder 50 bilhões por ano e até 2040 dar um total de 1 trilhão de reais não é pouca coisa. Não é pouca coisa para o governo que está reduzindo 10 reais do seu salário mínimo. Está falando que você tem que ajudar, tem que contribuir para sair da crise. Que você tem que se fuder trabalhando aqui sem poder se aposentar num serviço escravo para ajudar o país a crescer. E os caras doando 1 trilhão de reais para mega corporação que domina o mercado. Se isso não é absurdo, eu não sei mais de porra nenhuma. Se isso não é crime contra a soberania, eu também não entendo nada. Se não merece intervenção popular, intervenção militar ou intervenção psiquiátrica, eu não entendo mais de porra nenhuma. Isso é absurdo. Só que ninguém fala nada. Ninguém divulga, ninguém comenta essa porra. E aí vem o Júlio Lopes, o deputado que alterou ainda, para piorar a nossa situação, que era de 2022, ele alterou até 2040 essa sacanagem, né, que é um deputado do PP, vê se você não se esquece, tá? Júlio Lopes do PP. Esse deputado aí, quando questionado sobre a alteração que ele fez, se não ia prejudicar ainda mais a relação, né, econômica do Brasil, ele disse que não, que ele estava só modernizando a legislação brasileira para deixar o país mais adequado ao mercado estrangeiro. Está melhorando as relações comerciais do Brasil. Deve estar melhorando muito. Quando eles usam a palavra modernizar, você vê que é sacanagem. Vamos modernizar a lei trabalhista brasileira. Reforma trabalhista. Não era isso, modernizar? Agora ficou bem claro que na nova reforma trabalhista, se você não atingir o salário mínimo, e eles reconhecem que muita gente não vai conseguir ganhar o salário mínimo, você ainda vai ter que pagar a diferença para contribuir no INSS, para ter direito a uma aposentadoria, que quem sabe lá pelos seus 72 anos de idade, se você sobreviver até lá, sem saúde, educação e sem segurança por causa da PEC do teto dos gastos, se você chegar nessa aposentadoria, quem sabe você vai receber alguma merda, seu otário. Daí entra um cara inscrito aqui e fala assim, não, cidadão X, eu agradeço você pela informação e tal, na sua ideia é da hora. Cara, não me agradece não, mano. Esse tipo de informação aí é só que ficou mais na cara, é que está mais superficial, mais escandalosa. Imagina o tanto de notícia e objetivo oculto que esses caras têm, que está em segundo plano, que ninguém percebe, faz parte de um outro plano maior, um detalhe aqui, um detalhe ali, que você tem que ficar procurando para saber. Essa notícia que eu falei para você é muito ampla, qualquer um sabe. Apesar do seu deputado, que você mais gosta, que é candidato a presidente, ou do outro que é da bancada evangélica, Feliciano Bolsonaro, apesar desses caras não falarem para você sobre MP 795, pergunta para eles se você tiver oportunidade. Pergunta o que eles acham de doar 1 trilhão de reais para o estrangeiro. Coitadinho dos estrangeiros, eles estão precisando, a gente não. A gente está perdendo aqui na reforma trabalhista, perdendo na reforma da Previdência, não pode investir em educação, saúde, segurança e tem que doar 1 trilhão para os coitadinhos do estrangeiro. Pergunta para o seu youtuber legal, que fica lá brigando com o Felipe Neto, ó o espertinho, não sei o que lá o espertinho. Pergunta sobre a MP 795, ele deve saber sobre isso daí. Pergunta o que ele acha. A maioria deles vai falar, só uma relação comercial, quem é contra é de esquerda. Sério mesmo? Sério mesmo que você acha que eu estou falando aqui que você vai perder 1 trilhão de reais de investimento no Brasil, fora um monte de geração de emprego que a gente também perdeu na doação dos campos de petróleo? Né? Mais de 1 milhão de empregos que poderiam ser recuperados na indústria nacional e de repente o cara vai falar que eu sou de esquerda porque eu sou contra essa porra aí? Cara, eu não tenho que te explicar nada, eu não tenho que ficar aqui contando como se eu fosse o dono da verdade pra vocês. Eu só falei uma coisa que a mídia deixou de falar, que o seu youtuber, né, o seu Mitch falando de outras bobagens qualquer. Galera, eu não faço nada de especial. Você acha que eu fico sentado aqui no computador olhando essas porra aqui, tentando descobrir as conspirações? Nada, cara. Eu abro o WhatsApp ali, ó, dou uma olhada no fake news ali, eu sei que uma outra coisinha ali tem um detalhe por trás que vale a pena você dar atenção. Você abre um jornal ali na televisão aberta, se você não tiver oportunidade de ter internet, olha na televisão, vê o que os caras estão impondo pra você como mentira maior. Vê a manipulação.
Aí você tenta imaginar o que está por trás, o que eles estão tentando te esconder. E aí você tenta imaginar aquilo que eles nem disseram para você. É assim que funciona. Pega as revistas, as capas dos jornais, dá uma olhada no que os caras estão conduzindo você a olhar para esse ou para aquele lado. Vê os detalhes que estão ocultos ali, qual é a intenção por trás. Abre a internet, mas não fica no seu youtuber, na rede social dos vagabundos lá que estão doidos para manipular a sua mente. Vai naquelas alternativas, né, de informação. Vai lá procurar você mesmo esse tipo de notícia. Não me agradece não, cara. Eu que vou te agradecer muito se você souber esse tipo de coisa sozinho. Sem precisar que ninguém conduza a sua mente ou fale para você.